A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento, Clínica Facine e Batatais Veículos. Olá, iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Sexta-feira, né? Vamos falar um pouquinho hoje a respeito de mitos e verdades da harmonização facial aqui na companhia da doutora Carolina Facine. Gratidão pela participação. Boa tarde. Obrigada, Luciano. Boa tarde. Bom, falando do tema, né, mitos e verdades, de fato, temos mitos e verdades em tudo na nossa rotina. Na harmonização facial não seria diferente. Com certeza, né? Uma das primeiras perguntas assim que eu recebo lá na clínica é, por exemplo, a harmonização facial dura para sempre? Não dura, né? Já é aí um mito de quem acredita que aquele procedimento, mesmo com grande quantidade ou pouca quantidade de produtos, um tratamento parcial ou completo vai durar para sempre. Isso não acontece. Nem cirurgia plástica dura para sempre. Nem cirurgia plástica dura para sempre. Nem a frequência lá na academia, um resultado de academia dura para sempre. Porque o corpo envelhece, os produtos são reabsorvíveis, são eliminados pelo organismo e por aí vai. Muito bom. Então vamos à participação dos nossos espectadores. Se eu fizer Botox uma vez, preciso fazer para sempre? Vou ficar dependente do Botox? Isso aí era um mito muito grande, né? Você não vai ficar dependente da toxina. Eu ainda escuto alguns pacientes, eu vou fazer a primeira vez e depois eu tenho que ficar refazendo ali, vou ficar dependente disso. Não, você vai fazer o procedimento, gostou, não gostou, quer repetir depois, pode, não pode, quer postergar, você só vai parar de envelhecer nesse período aí do resultado da toxina botulínica, né? Então, a gente tem uma durabilidade da toxina em torno de 3 a 6 meses. Tem pessoas que chegam até 8 meses de durabilidade do resultado. Depois disso, não quer fazer mais, tudo bem. Mas nesse período, o produto ali agindo, ela desacelerou o seu envelhecimento. Exatamente. É isso. Então, é um mito muito grande. Próxima participação. Vamos lá. Tomar colágeno é melhor que injetar produtos com colágeno? Com certeza, tá? Na verdade, o que a gente precisa fazer é a associação dos dois. Desculpa, gente. Injetar o colágeno é bem melhor do que você ingerir o colágeno. É isso, eu não lembro mais a pergunta. Isso. Injetar é superior. Assim, a gente tem estudos aí de grande relevância demonstrando isso. E só da gente pensar mesmo, Luciano, por exemplo, eu preciso melhorar a flacidez no meu rosto. Se eu tomar o colágeno, eu tenho que torcer para que aquelas moléculas ali que vão estimular a produção do colágeno melhorarem a flacidez do meu rosto. Elas podem, às vezes, melhorar a flacidez da minha perna, melhorar a qualidade da minha unha, do meu cabelo. Quando a gente injeta o produto, a gente já coloca o produto na região que a gente quer. Então, eu já coloco ali no rosto, na camada da face que precisa melhorar. Então, por isso, né, um dos motivos é muito superior. E, além disso, a produção, o estímulo da produção do colágeno por produto injetável é muito maior. Tá? Porque é o produto puro ali para você fazer com que ocorra a produção de colágeno. E ela vai ocorrer, independente do organismo, da genética, ela vai ocorrer. É um processo ali biológico muito bem estudado, já muito bem conhecido na harmonização, na saúde. Agora, quando a gente fala de ingerir o colágeno, a gente tem que torcer para que aquilo, né, a gente não controla, para que aquelas moléculas ali, os peptídeos bioativos, sejam absorvidos de forma correta e estimulem ali o processo celular de forma correta, onde a gente quer. Até porque isso vai ser metabolizado. Né? Vai ser eliminado pelo Então a gente corpo. vai passar pelo processo de digestão, parte vai para o vaso sanitário, sim. etc. Essas moléculas que a gente ingere, né, vão ter contato aí com uma série de químicas do nosso organismo de forma natural
E sim, dependendo do organismo, a gente pode sim ter uma alteração ali dessas moléculas. E quando a gente pensa no colágeno natural do organismo, né, ele não necessariamente é gerado por colágeno consumido. Exatamente. Correto? Tudo que a gente consome, o organismo vai tirar lá os elementos necessários para produzir esse colágeno natural. Exatamente. A gente não. Hoje, né, a gente consegue ingerir o colágeno ali, que é fruto do peixe ou do boi. Os peptídeos bioativos. Só que a melhor fonte de colágeno, para a gente produzir o colágeno, como você disse, é uma alimentação saudável. Então, uma alimentação saudável já vai oferecer os recursos para o corpo ali, diminuir efeitos ali de envelhecimento celular, oxidativos, para que você mantenha ali a sua saúde celular. E quando a gente fala de saúde celular, é a qualidade da célula que produz o colágeno. Então, ela tem que estar hidratada, ela tem que estar num meio aqui, no rosto ali, na pele, nos tecidos, no meio que ela surgiu, vamos falar dessa forma, hidratado, com fibras, num tecido firme. A gente sabe hoje que quando o tecido fica flácido no envelhecimento, a gente altera o meio dessas células. Então, a gente precisa voltar a esses tecidos para aí a gente ter o estímulo da produção natural do colágeno, dos fibroblastos. Mais uma participação de espectadores, vamos a ela. Qual o tempo de duração do Botox? Dura só 6 meses? Nossa, se durar 6 meses em todo mundo, a gente está muito feliz. Infelizmente, pessoal, a toxina botulínica, né, o Botox é uma marca, ela dura em torno de 3 a 4 meses, na maioria das pessoas, com aquele resultado inicial. Quer dizer que o produto, você não vai acordar no outro dia, nossa, deu 4 meses e ele vai estar totalmente sem toxina aqui no rosto. Não, ele vai saindo aos poucos. Tem pacientes que a gente consegue manter o resultado até os 6 meses, aquele mesmo resultado inicial, que abre o olhar, melhora a qualidade da pele, controla a oleosidade, controla a força muscular, por até 6 meses. Só que isso é muito dependente da qualidade dos tecidos, o grau de envelhecimento, padrão muscular, né? Pessoas que têm a musculatura muito forte da face, vamos dar um exemplo aqui, pacientes braquifaciais severos, que a gente fala lá na odontologia, na clínica, pessoas que têm aqui mais encurtado, que apertam aqui a face, que tem o músculo bem marcado aqui do masseter, bruxismo, né, associado, são pessoas que vão eliminar a toxina botulínica, vão metabolizar ali ela muito mais rápido. Eu mesma sou muito expressiva, vocês não vão conseguir observar aqui no meu rosto, porque eu estou com a minha toxina botulínica em dia. E eu não consigo mais ficar sem a aplicação da toxina, porque me dá até dor de cabeça, porque ela tem ação de controle também da musculatura. E em mim, como eu aplico há muitos anos, eu consigo aí uma aplicação 2 vezes ao ano, eu já fico muito satisfeita. Perfeito. Mais uma participação. Vamos a essa participação. Se eu fizer um tratamento com bastante produto, preciso repetir esse procedimento? Aí que tá, quantidade é igual durabilidade? Não é igual, a quantidade não é igual à durabilidade. Primeiro que a gente precisa ver que essa quantidade, quanto é muito, a marca desses produtos, porque a harmonização facial é totalmente produto dependente, ela depende muito da qualidade dos produtos, como toda a odontologia, mas muito especial a harmonização de face. E você vai ter que repetir sim o tratamento, mas se você fez ali um tratamento inicial com um diagnóstico bom, qualidade, conseguir um resultado legal, você vai repetir esse tratamento com muito menos produto. Porque você vai ter o resultado desses produtos aí iniciais, com melhora do rosto, da qualidade dos tecidos. Então, a manutenção que a gente fala, né, vai depender muito desse resultado inicial, mas geralmente acontece com menos produtos. É igual um tratamento de colágeno, Luciano. É um padrão, vamos falar, de pessoas entre 40 e 45 anos, 4 sessões de aplicação de colágeno. Uma aplicação do produto por mês, de forma muito natural. Na primeira sessão, você quase não vê um resultado.
A partir da segunda sessão, você já começa a ver aí a firmeza do rosto, tudo mais. E aí, dali um ano, completos essas 4 sessões, você vai repetir 1, 2 sessões. Essa é a ideia da harmonização facial hoje. É você gerenciar o seu envelhecimento com uma harmonização que dure, durabilidade e cada vez menos produtos. Essa é a ideia. Perfeito. Se a gente pode fazer um comparativo, não é? Na verdade, você vai usar a quantidade de produtos necessárias para aquela intervenção e a durabilidade disso. É como a gente falar, olha, vou comer um pouquinho a mais para não comer depois. Exatamente. Né? A fome vai vir nos horários das refeições normalmente. Exatamente, a gente consegue fazer esse controle. Agora, por exemplo, se a gente começa ali um tratamento, já com muito pouco produto, que nem era indicada aquela quantidade, uma quantidade extremamente inferior, eu vou ter nada em lugar nenhum. Na sua próxima etapa, você vai ter que fazer realmente o tratamento. Então, essa primeira abordagem, esse primeiro momento, em termos de quantidade de produto, é muito importante. Se você tem essa ideia de autocuidado mesmo, de manter ali as suas características, o primeiro momento de injetar no rosto, os primeiros tratamentos são, assim, definitivos para resultado, durabilidade e qualidade do tratamento. Vamos à participação de mais um espectador, falando hoje de mitos e verdades da harmonização facial. A harmonização facial substitui uma cirurgia plástica no rosto? Sim, substitui. Hoje, a gente tem toda essa tecnologia, né, dos produtos da harmonização, que a gente consegue, sim, resultados fabulosos e muito mais naturais que uma cirurgia plástica entregaria. Só que também tem casos que não tem como, que é só uma cirurgia plástica. Então, isso é muito bem conversado, muito bem explicado para o paciente, para que ele não crie ali expectativas com o tratamento. Então, várias vezes na clínica, a gente já tem um grau ali de flacidez, de envelhecimento, que já é cirurgia. Não quero realizar a cirurgia porque tem o pós-operatório, tem o resultado que a gente não controla, N complicações aí a nível hospitalar, né? Então, é explicado que a gente vai poder fazer um tratamento, só que não vamos alcançar aquele resultado que uma cirurgia entregaria. E tem casos que o paciente já até foi no cirurgião plástico conversar, e eu digo, não, a gente consegue aqui um resultado até melhor para a gente postergar essa cirurgia plástica. Toxina botulínica, bioestímulo de colágeno, associação com tecnologias e por assim vai. Mais uma participação, vamos a ela. Resultados artificiais são sempre excesso de produto no rosto? Não, isso é um mito. Às vezes a gente vê aquele rosto que a gente assusta, né? A gente sabe aonde está estranho. Nossa, aquela boca, nossa, ela tá com o olhar, a sobrancelha aqui em cima. Às vezes o meu excesso é o produto no local errado ou o produto errado. Exatamente, é o produto errado no local errado. Então, o que acontece, pessoal? O rosto, acho que a odontologia inteira, pequenas alterações já alteram toda uma face, toda uma expressão. Então, às vezes a gente vê ali o resultado de profissionais, ótimos resultados, mas a fotografia do paciente é sempre estática, um antes e um depois, o paciente assim, o paciente sorrindo. Não é assim no dia a dia, a gente se movimenta, a gente movimenta a face. Então, às vezes, um pequeno procedimento como a toxina botulínica, que a gente tem quase nenhum risco aí de complicação, é um procedimento rápido, muito pouco indolor, e aí a gente traz uma artificialidade para aquele rosto, quando ele se movimenta, boca torta, gente, alteração aqui na posição do olhar, que é pouco produto e um resultado totalmente artificial, fora ali da anatomia do rosto, de uma beleza natural. Perfeito. Mais uma participação, vamos lá. Se eu não gostar do resultado, eu posso remover o produto usado na harmonização? Fato ou mito? Depende do produto, mas sim, vamos responder como sim. Hoje, esses produtos a gente consegue remover, principalmente o ácido hialurônico, ou acelerar ali a eliminação desses produtos pelo corpo. Por isso que a gente precisa fazer os produtos hoje recomendados, né? Acho que ninguém
mas aqui comete a loucura de usar os produtos do passado que eram para sempre mesmo, né? O PMMA, que ficou bastante conhecido. Então, a gente consegue aí eliminar. O ácido hialurônico, a gente aplica ali a hialuronidase, que é aquela enzima, ele já sai na hora. Agora, a toxina botulínica, ela não tem nenhum outro produto que já elimine ela na hora. Então, a gente precisa acelerar essa eliminação. Laser terapia, radiofrequência e outros procedimentos aí que ajudam. Vamos a mais uma participação. Próximo espectador. Bichectomia envelhece o rosto? Vi muitas influencers que fizeram e disseram que se arrependeram porque o rosto ficou chupado e caído. Pessoal, isso aí é um mito muito grande. A bichectomia, ela vem da bola de Bichat, né, esse nome. A bola de Bichat é uma gordura que oferece volume à face e, inicialmente, é uma gordura de proteção do crescimento dos ossos da face na infância. Quando a gente tem aquele rosto magro, chupado, que o paciente veio de uma bichectomia, é porque a bichectomia não é um procedimento indicado para todos os tipos de face. Se você já tem a face magra, você não tem que fazer essa bichectomia. Você vai fazer para rosto arredondado, para aquela bochechinha saliente. Exatamente, onde está ali a bola de Bichat dando um volume que esteticamente é prejudicial e também funcionalmente. A primeira indicação para bichectomia, Luciano, é funcional. Gente que morde a bochecha a todo momento. A gente vê lesões aqui por dentro da bochecha. Pessoas que usam prótese, dentadura ou prótese protocolo presa nos implantes e que no envelhecimento aí começam a mordiscar aqui a bochecha. A gente indica a bichectomia. Agora, um tipo de face que não deve fazer a bichectomia é um padrão dórico facial, né, um rosto mais alongado, rosto magro, não tem geralmente essa indicação. Então, o diagnóstico ali é muito bem feito. E o mais importante, pessoal, essa gordura da bola de Bichat não é uma gordura que estrutura a face. Ela não serve no adulto para absolutamente nada. Então, a gente faz essa remoção parcial ainda, a gente não consegue remover o total e não vai interferir no seu grau de envelhecimento. Você vai envelhecer da mesma forma com ela ou sem ela. Perfeito. Mas é isso, só faça a cirurgia se indicado para o seu perfil. Diagnóstico. É isso. Próxima participação, vamos lá. Preenchimento labial, tira a sensibilidade dos lábios? Sim, quando em excesso. Tá? O pessoal tem muita dúvida. Se colocar muito produto nos lábios, né? Aquelas famosas lá, as irmãs Kardashians, né? Elas têm muito produto na região dos lábios. E isso sim, diminui a sensibilidade. Mas conforme vai sendo absorvido, vai voltando. Vai voltando sim. Mas o excesso de produto, e muito além do lábio, viu, Luciano? Excesso de produto, principalmente de ácido hialurônico, pode diminuir sim a sensibilidade de algumas regiões. Porque isso, claro, também dependendo da qualidade do produto, viu, pessoal? A compressão ali das terminações nervosas pode acontecer. Então, muito cuidado. Exato, cuidado com os excessos. Não adianta nada ficar com um bocão bonito para beijar e não sentir o beijo. Não sentir o beijo, né, Luciano? Que é esse o objetivo, gente. Pelo amor de Deus. Equilíbrio. A função dos tecidos tem que continuar, não tem isso. como. Próxima participação, vamos lá. A ideia de banco de colágeno, é verdade? Essa expressão, né, o banco de colágeno, ficou muito conhecido aí por uns 2 anos. E é verdade, sim, em termos de, quando a gente traz essa ideia de aplicar com frequência o bioestimulador de colágeno, o produto que vai fazer com que você produza o colágeno. Então, o que acontece? Uma pessoa jovem está cheia de colágeno. Passa 10 anos ali, 20 anos, chegou aos 30 anos, ela já perdeu um pouco de colágeno. Se você já coloca ali um produto, você já consegue manter um estímulo melhor para o seu corpo de produção de colágeno. Uma pessoa aos 50 anos, o colágeno dela está ali, ó, menos que a metade nas células. Então, a gente precisa começar a injetar o colágeno e, a hora que chegou num resultado bom, começar a construir essa reserva, esse banco de colágeno aí, para manter ali os tecidos no lugar. Então, sim, tá? É verdade.
Mais uma participação. Vamos à próxima pergunta de hoje. A harmonização pode trazer complicações gravíssimas, como deformação? Sim, gravíssimas. Uma das complicações mais graves que a gente tem dentro da harmonização de face é a morte, né? Como já relatado, pessoal, em muitos estudos, como a gente vê às vezes aí na mídia, né? Recentemente, acho que o último caso foi do peeling, né? Do fenol, faz parte da harmonização. Mas vamos falar da parte de preenchimento, por exemplo. Aqui dentro da face, a gente tem artérias, né, que levam o sangue para toda a face. Aqui, e essas artérias se comunicam com o corpo, com ramos intracerebrais. E se você injeta um gel ácido hialurônico dentro de uma dessas artérias, a gente pode parar a circulação da região, que a gente vai ter um caso de necrose, de morte, né? Necrose é a morte do tecido. Vai afundar a região, vai gerar uma cicatriz, você vai perder parte do lábio, dependendo da região, perder o nariz, como a gente vê por aí. E se esse produto não ficar parado dentro da artéria, ele caminhar ali, né, até encontrar um vasinho bem pequenininho, entupir esse vasinho, a gente pode ter morte, a gente pode ter a amaurose, que a gente estuda bastante, Luciano, que é a cegueira. Porque a gente tem toda essa artéria facial aqui, comunicação com artérias intraoculares. E a gente tem casos que o profissional foi abordar algumas áreas que são de alto risco, que tem maior proximidade aqui com a cavidade orbital, né? Por exemplo, a região temporal aqui. Essa região, ela tem que ser abordada num tratamento de rejuvenescimento, tá? Ela tem. Quem hoje faz um tratamento de harmonização para efeito de lifting aqui do rosto, para rejuvenescer, e não aborda essa região, está completamente atrasado. Só que é uma região que tem uma comunicação aqui, ó, em termos de proximidade e vascularização das artérias muito próximas. Então, a gente precisa fazer técnicas com mais cuidado, com mais destreza, usar produtos de forma mais correta e com cautela. E a questão do profissional, né? Olha, Com profissionais certeza. que são de área, que têm estudo de anatomia, que conhecem de fato a área, porque infelizmente, não é, infelizmente, a gente ainda vê no mercado pessoas que não têm qualificação para tal fazendo. Não, hoje assim, é difícil a gente ter esse controle da qualidade do profissional, e independente também, Luciano, se é um biomédico, um farmacêutico, um dentista, um médico. Hoje, aquilo que nós já conversamos, você compra um curso online e você já pode sair por aí injetando. As grandes empresas aí de marca, do próprio Botox mesmo, a Allergan, né, tentam controlar, né, com uma série de pedidos de documentações ali na compra do produto, só que isso está cada vez se perdendo mais, porque a gente tem revenda de produtos sem autorização, a gente tem um mercado hoje aí da indústria farmacêutica, né? Então não consegue mais controlar isso. Eles até tentaram ali no início, mas a concorrência financeira dos outros produtos, enfim, não consegue. E então essa abordagem, né, dessas áreas se torna muito complexa e às vezes nem mesmo o profissional sabe o risco que ele está ali colocando o seu paciente e ele mesmo, né, Luciano? Porque se acontece uma complicação desse nível, acaba com a vida, com certeza, do paciente e do profissional. Então, isso precisa ser muito mais reavaliado, os conselhos teriam que controlar mais, mas cabe ao profissional saber aonde ele está ali adentrando no mercado. A gente tem ainda pacientes que chegam na clínica, por exemplo, que querem fazer o preenchimento da testa, tá? Na região de testa, aqui da fronte que a gente fala. Eu mesma, eu não faço nenhum procedimento nessa região, a não ser ali um profile, uma toxina botulínica. Eu não consigo aqui ver se vale a pena mesmo a gente injetar um colágeno, um produto mais robusto, como o ácido hialurônico, também na testa. O risco de uma complicação severa aqui é altíssimo. É altíssimo. A gente tem comunicação aqui, ó, com a região dos olhos direta. A gente causa ali
né, uma perda A de chance de tecido dano ali é- muito grande no paciente. Não vale a pena, né, pessoal? Tudo tem que ter um limite. Vamos à última pergunta de hoje, última participação dos espectadores. Doutora, quando você acha que a pessoa está exagerada, não é, nos procedimentos, você deixa de fazer ou faz o gosto do cliente? Bom, quando a pessoa tá já exagerando, se já começou comigo, as minhas pacientes até sabem, eu já dou a data para desaparecer da clínica. Falo assim, ó, quero te ver aqui só em novembro, vamos supor. Ai, mas só em novembro, não tenho o que fazer agora, nós não vamos fazer nada agora, a gente precisa esperar o produto agir. Agora, o que tem acontecido? Eu tenho removido bastante produto de outros profissionais que chegam na clínica, um rosto exagerado, né, de tratamentos antigos, porque o paciente não vi resultado. O profissional vai injetando. O produto, gente, ele vai se integrar nos tecidos, ele precisa do tempo dele de ação. Senão, né, se for tudo no imediatismo, a gente não vai ter um resultado natural de forma alguma. Então, eu converso bastante, tá? Os meus pacientes, eu gosto que seguem o meu padrão de beleza, o meu perfil de beleza, no seguinte sentido: um gerenciamento do envelhecimento, um resultado natural. Claro, né, pessoal, tem ali uma paciente ou outra, muitas até, que são mais sensuais, que são mais imponentes. Então, eu posso, sim, trazer um lábio mais volumoso para aquele rosto, uma proporção maior de, aqui, ó, o queixinho, contornar mais a face, mas sem exagero. Senão, eu sento, sim, e converso em tudo, até num sorriso. Um sorriso muito branco, muito claro. Nossa, fica até azul de tão claro aquele sorriso. Não é o perfil lá da clínica, tá? O perfil é natural, claro, um sorriso mais claro, branquinho, mas sem exagero, combinando com todo o resto do rosto, do corpo e assim por diante. Perfeito. Doutora, gratidão sempre pelas Obrigada, colocações, né? Esperamos aí os próximos temas, esperamos sempre aí poder continuar esclarecendo aos nossos espectadores. Obrigada, viu? Eu gosto muito de vir aqui. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Você sabe que todo o conteúdo do Pergunte ao Doutor está no educadoronline.com.br e também nas nossas redes sociais. Ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as sextas é o dia da estética facial. De volta na próxima semana. Oferecimento Clínica Facine e Batatais Veículos.